Olá, turminha do primeiro ano. Então, estamos aqui para dar continuidade a mais um dos conteúdos do nosso livro 5. E lembrando, tá? Vamos começar a fisiologia, um dos assuntos mais fantásticos da biologia. Vamos conhecer um pouco sobre o nosso corpo, como ele funciona e também saber identificar os órgãos e as estruturas que o compõem. Vamos começar sobre o sistema digestório. Então, qual seria a função do sistema digestório? O sistema digestório tem a função de transformar macronutrientes em micronutrientes, por meio de digestão mecânica e digestão química. Lembrando lá da bioquímica, os carboidratos são macromoléculas, são quebrados em micronutrientes como a glicose. A proteína também é uma macromolécula, quebrada em micromoléculas, que são os aminoácidos. Lipídios, macromoléculas, são quebrados em micro, como ácido graxo e glicerol. Ácidos nucleicos, será que comemos DNA e RNA? Sim, comemos DNA e RNA. Quando comemos um fruto, por exemplo, o fruto é formado por células e dentro da célula tem DNA e tem RNA. Um pedaço de carne também é formado por células e dentro dessa célula tem DNA e tem RNA. Então, comemos ácidos nucleicos, que também passam por digestão dentro do nosso organismo. Água, sais minerais, vitaminas, álcool e outras substâncias não passam por digestão. Eles são absorvidos assim que são ingeridos. Então, todo o nosso trato digestório vai ter essa função de transformar macromoléculas em micromoléculas. Essas micromoléculas já são os nutrientes. Esses nutrientes caem na corrente sanguínea, são levados para a célula e lá dentro da célula vão ser utilizados da melhor forma. A glicose, por exemplo, é utilizada para produzir ATP dentro da mitocôndria. Então aqui nós temos as etapas da digestão. Primeiro ocorre com a ingestão do alimento, que ocorre pela boca. A boca, já com a ação dos dentes, vai ser responsável pela transformação dessas macromoléculas em moléculas menores, em pedaços menores de alimentos. Por isso, a importância da mastigação, que vamos falar já nisso. A digestão mecânica, que seria justamente a partilha, a diminuição dessas partículas dentro da nossa boca e também de outras estruturas. Digestão química. A digestão química ocorre pela ação da saliva na boca, com a ajuda de enzimas. No estômago, pela ação do suco gástrico, também que contém enzimas. E no intestino, com a ajuda do suco entérico. O intestino ainda recebe outros sucos que vão ser responsáveis pela digestão. Por exemplo, o suco pancreático, que contém o maior número de enzimas e vai ser responsável pela digestão desses nutrientes também. Absorção, ou seja, depois que ocorre a quebra, o alimento vai ser absorvido, o nutriente vai ser absorvido para que possa ser levado com a ajuda da corrente sanguínea para dentro da célula, ou seja, para o seu destino final. E por último, a eliminação por meio das fezes, ou seja, os resíduos da digestão, aquilo que não serve mais vai ser eliminado por meio das fezes. Então vamos começar pela boca. Na verdade, quais são as estruturas que compõem o sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Começando pela boca. A boca apresenta os dois tipos de digestão, digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica ocorre com a ação dos dentes. Os dentes são responsáveis pela quebra, pela trituração desses alimentos. Então, mastigar é muito importante, porque o tempo que o alimento vai passar dentro do nosso estômago vai depender muito desse processo de digestão. Então, isso quer dizer que se eu mastigo bastante o alimento vai ficar menos tempo dentro do meu sistema digestório, dentro do meu organismo. Então, meu metabolismo acaba sendo mais rápido. Obviamente, tem outros fatores que vão determinar o nosso metabolismo. Não é somente a mastigação não, tá? A mastigação vai contribuir para isso. Além da digestão mecânica com a ação dos dentes, nós temos também a digestão química. A digestão química ocorre por meio da insalivação. Então, produzimos saliva por meio das glândulas salivares
Essa saliva vai servir para umedecer o alimento, para ajudar na quebra e também para melhorar o contato da enzima que está presente na boca, que é a pitialina ou amilase salivar. A amilase salivar é responsável pela digestão de carboidratos, polissacarídeos. Então ela pega, por exemplo, amido ou glicogênio e transforma em um disacarídeo, que é a maltose. Então essa enzima é muito importante e também, olha aí a importância de manter o alimento mais tempo na boca mastigando, para que essa enzima possa ter contato com o alimento e aí sim facilitar esse processo de digestão. pH da boca, a boca apresenta um pH neutro por volta de 7, ok? Então ali a gente observa também as glândulas que são responsáveis pela produção justamente de saliva e ajuda também da produção de enzimas, que nesse caso é a pitialina ou amilase salivar. Continuando aqui, faringe. Gente, a faringe é uma região de conexão entre o sistema digestório e o sistema respiratório. A faringe, final da faringe, início da laringe, apresenta uma válvula que é a epiglote. A epiglote é responsável por controlar a passagem de alimento para o esôfago e de ar para a traqueia. Então, enquanto eu estou aqui falando, o ar está passando livremente para a traqueia, para ser conduzido até os pulmões, porque o esôfago está fechado. A glote fecha o esôfago. Mas quando deglutimos, pode ser o que for, até saliva. Essa válvula fecha a traqueia e abre o esôfago para que o alimento ou o líquido caia diretamente no esôfago. Essa válvula falha? Falha sim. E aí quando ela falha vem o engasgo ou a tosse. Então o ato de tossir, por exemplo, mostra que o alimento acabou caindo lá na traqueia. Não deu tempo desse esfíncter, dessa válvula agir corretamente. Então existem técnicas, para que a gente possa evitar que esse alimento possa chegar até os pulmões e obstruir as vias respiratórias. Então existe uma técnica que, na verdade, se alguém está engasgado, que você vê que está realmente sem ar, você inclina o indivíduo com o bracinho, coloca o bracinho aqui próximo da região abdominal, próximo de uma membrana chamada de diafragma, para que a gente possa melhorar a respiração. O diafragma, na verdade, é constituído por um músculo liso, musculatura lisa, e vai ajudar no processo de respiração. Então, pressiona para que o indivíduo possa tentar desengasgar um pouco, tá? Vocês sabem que é perigoso, principalmente quando ocorre obstrução das vias respiratórias. Então, nesse caso, essa é a única função da faringe, fazer a conexão entre o sistema digestório e o sistema respiratório, por meio da válvula chamada de epiglote. Então a gente consegue observar que a epiglote ou contribui com o fechamento de traqueia ou então com o fechamento de esôfago a partir da glote. Olha aqui o esôfago. O esôfago é um tubo que conduz o alimento da região da faringe, até o estômago. Ele é responsável pela digestão mecânica por meio dos movimentos peristálticos ou peristaltismo. Os movimentos peristálticos são controlados pela musculatura lisa. Observem que o alimento, comandado a partir da contração do esôfago, vai sendo empurrado. Essas contrações são tão vigorosas que mesmo que estejamos de cabeça para baixo, o alimento vai cair no estômago. Obviamente que a gente não vai fazer esse teste, Mas mesmo que estivéssemos de cabeça para baixo, o alimento iria ser conduzido até o nosso estômago. Outro detalhe. Existe um esfíncter, ou seja, uma válvula entre o esôfago e o estômago. Essa válvula é chamada de cárdia e ela é assim chamada porque ela está justamente aqui pertinho do coração. Então, nesse caso, para que serve essa esfíncter? Para que serve essa válvula? Acabei de comer, vou deitar. Então, ao deitar, a cárdia evita que o alimento volte diretamente para o esôfago. E pode acontecer de voltar? Pode. No caso de refluxo, de vômito, pode acontecer, tá? Mas não deve ser considerado normal, porque isso pode trazer lesões a essas vias digestórias superiores. Então, o esôfago controla o peristaltismo e empurra o bolo alimentar até o nosso estômago. Olha lá, esfíncter, a cárdia, e aqui tem outra esfíncter que é o piloro ou piloro.
Cárdia é entre esôfago e estômago. Piloro é entre o intestino delgado e o estômago. Ambas têm a mesma função, evitar que o alimento volte para a cavidade anterior. Qual é a função do estômago? Digestão principalmente química, por meio da produção do suco gástrico. O suco gástrico, ele é formado pelo ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele é responsável por amolecer o alimento, formando o quimo. Então é o segundo bolo alimentar, não é? Mas é o primeiro que recebe um nome, que é o quimo. O suco gástrico também vai ser responsável pela participação de uma enzima. Na verdade, tem mais de uma enzima aí no estômago, mas a principal é a pepsina. E a pepsina vai digerir proteínas mais simples. Então, de maneira geral, a pepsina está na forma de um complexo que nós chamamos de pepsinogênio. Então, quando o suco gástrico é liberado, ele estimula a liberação da pepsina, essa enzima vai lá, digere proteínas e depois volta para o seu complexo inativo, que é chamado de pepsinogênio. Outro detalhe, o estômago, ele apresenta mucosas que revestem essas paredes, justamente evitando a lesão devido à presença de um ácido. As enzimas aqui funcionam melhor no pH 2, então o pH do estômago, ele é um pH ácido, por isso a importância dessa mucosa para proteger o estômago. Além disso, o estômago, ele é capaz de se dilatar e de se contrair, né? A depender da quantidade de alimento, ele contém pregas. Então, se é uma semana que eu estou comendo muito, meu estômago acaba dilatando. E aí meu apetite aumenta e eu vou precisar de mais alimento para saciar minha fome. Mas se eu começo a reduzir, claro, com orientação, a quantidade de alimento, daqui a pouco meu estômago contrai e pouco alimento consegue saciar a minha fome. Então tudo isso, na verdade, são estratégias para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o nosso apetite, que tem um controle hormonal, tá? Não é somente, por exemplo, necessidade do organismo, não. Além disso, gente, existem algumas cirurgias que têm como objetivo tentar saciar o indivíduo, diminuindo então assim a vontade de comer, colocando alguns balões dentro do estômago, por exemplo. O balão, ele vai ser responsável por deixar o indivíduo saciado, então é como se ele enganasse, né, o encéfalo, é como se o processamento de informações que ocorre aqui entendesse que tem alimento ali dentro, então ele acaba inibindo hormônios que estimulam a vontade de comer, estimulam a fome. Ou então um anel por fora. O anel por fora também vai evitar que o estômago se dilate tanto. Então, consequentemente, meu estômago menor, eu vou acabar comendo menos e ficando saciada com menos. Então, produção do suco gástrico, digestão química por ação de enzimas como a pepsina, o pH do estômago é ácido e aqui ocorre a produção de um bolo alimentar chamado de quimo. Depois que o quimo é produzido, ele sai do estômago e vai para o intestino delgado. Lembrando, existe uma válvula entre o estômago e o intestino delgado. Essa válvula é chamada de piloro ou piloro. Vamos ao intestino delgado, que é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo. Alguns livros acabam fundindo jejuno e íleo e trazendo somente 2 porções: duodeno e jejuno íleo, ok? Mas aí o site para vocês traz ainda em 3 divisões. Duodeno é responsável pela digestão dos nutrientes que ainda não foram digeridos. Nele desembocam 2 sucos importantes, que é a bile e o suco pancreático, falo já sobre eles dois. E lá ocorre a produção do suco entérico. Então o suco produzido pelo intestino delgado, anota aí, é o suco entérico. Ele contém enzimas como lactase, que digere lactose, sacarase, que digere sacarose e outras mais. A primeira porção é responsável pela digestão. Já jejuno e íleo é mais responsável pela absorção de nutrientes. Por isso, contém muitas microvilosidades. E essas microvilosidades serão responsáveis justamente pela absorção dos nutrientes. Então, os nutrientes serão absorvidos e conduzidos até o sangue e depois até células e tecidos do nosso organismo. Então, aqui a gente observa o intestino delgado ali no meio, a primeira porção, o duodeno.
depois finalizando com o jejum no íleo. Vamos falar um pouco mais agora sobre bile e suco pancreático, que são depositados na primeira porção do intestino delgado, que é chamado de duodeno. Detalhe, o pH do intestino delgado é básico, tá? Com a ajuda do suco pancreático, ele acaba se tornando básico justamente para neutralizar a acidez do quimo. Aqui no intestino delgado ocorre a formação do quilo, estômago quimo com M, intestino delgado quilo com L. Então vamos lá, a produção de bile. A bile é produzida pelo fígado, mas é armazenada na vesícula biliar. E a bile tem a função de emulsificar gorduras. Então ela atua como um detergente. Agora anota aí, na bile não contém enzimas. Ela serve somente para amolecer as gorduras, para então facilitar a digestão, certo? Essa é a função da bile, emulsificar gorduras. Ela não contém enzimas. Ela é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Algumas pessoas tendem a desenvolver cálculos ou pedras na vesícula. A vesícula é essa estrutura aqui, ó, verde, esse saquinho aqui verde. E esses cálculos podem acabar desenvolvendo, né, devido à presença de sais e obstruindo a vesícula. O indivíduo precisa tirar a vesícula. Ao remover a vesícula, esse canal, chamado de canal colédoco, ele acaba desembocando diretamente no delgado. Ou seja, se eu retirar a vesícula, quer dizer que eu paro de produzir bile? Não, porque quem produz é o fígado. A diferença é que vai fazer uma conexão direta entre o fígado e o intestino delgado. E aí a bile vai sendo liberada de forma contínua, tá? Não tem o armazenamento. O pâncreas. O pâncreas, na verdade, é uma glândula mista. Ele tem uma porção endócrina. Na porção endócrina ele produz insulina e glucagon, que vamos estudar mais na frente. Mas tem também uma porção exócrina. Na porção exócrina, o pâncreas produz o suco pancreático. E o suco pancreático contém o maior número de enzimas do sistema digestório, uma diversidade muito grande. Tripsina, quimiotripsina, por exemplo, que digerem proteínas, lipase, que digere lipídios, nucleases, que digerem ácidos nucleicos e assim por diante. Então, esse suco pancreático também desemboca lá no duodeno. Ele contém sais, e nesse caso, como bicarbonato, por exemplo, e que vai contribuir com a manutenção da acidez do quilo, da região intestinal, já que o quimo vem do estômago ácido. Ok? Então, aí está a importância dessas glândulas anexas, como o fígado, que produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, e o pâncreas, que produz o suco pancreático. Intestino grosso. O intestino grosso, ele é responsável pela formação do bolo fecal. Ele é dividido em cólon ascendente, que é esse daqui, ó. O cólon ascendente, aqui é o final do intestino delgado, então ele se comunica com o intestino grosso. Apêndice é um órgão vestigial, é uma bolsinha de fundo cego. Perdemos a função do apêndice ao longo do processo de evolução, a função primária, né? A função primária do apêndice seria digerir celulose. Como nós não temos enzimas que digerem celulose, ele acabou perdendo sua função biológica, pelo menos ele atrofiou. A função primária ele não desenvolve, só que desenvolve a função secundária, que é produzir vitaminas, então ele tem sua importância. Depois vem o ceco, que seria uma região de absorção dessa celulose, né? Só que nesse caso não vamos digerir, então nesse caso não vai ter absorção. Depois o cólon transverso, principalmente nesse cólon transversal, ocorre reabsorção de água, ocorre também reabsorção de alguns nutrientes que ainda podem ser importantes. Aqui existe uma flora bacteriana, responsável, por exemplo, pela produção de vitaminas, como é o caso da vitamina K, que acaba voltando para o sangue. Cólon descendente, onde ocorre a formação mesmo, compactação do bolo fecal. E o cólon sigmoide, que é essa curvinha que ele faz, finalizando em reto e ânus. Então, sigmoide reto, geralmente armazena as fezes. E vamos eliminar por meio do ânus. O ânus contém duas esfíncter, uma voluntária e uma involuntária. Essas esfíncter são responsáveis pelo controle da eliminação das fezes. A voluntária é aquela que eu controlo a hora de ir ao banheiro.
A involuntária não tem esse controle, como numa diarreia, por exemplo. Então, à medida que vamos crescendo, né, na infância não temos o controle da involuntária. Não temos o controle da voluntária. Vamos crescendo e desenvolvendo essa capacidade de controlar a eliminação de urina, de fezes, a partir das esfíncter que estão presentes no ânus, ok? Então é isso. Sistema digestório, ele é responsável pela transformação de macromoléculas em micromoléculas. Obviamente, não é que nós poderíamos ter mastigado muito mais esse assunto aqui, é um assunto muito bom. A fisiologia, na verdade, é perfeita, mas na nossa aulinha ao vivo pelo Meet, nós fazemos outras considerações e as atividades para reforçar aqui o sistema digestório, tá? Vou ficando por aqui, né? Encerro por aqui. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Beijo, beijo, tchau e até a próxima aula.